O Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Partido Socialista tem vindo a fazer uma ronda de contactos sobre este orçamento regional, que já foi apresentado, e nesta semana fará algumas intervenções sobre aquilo que é a sua opinião sobre o orçamento regional, apesar de já o ter manifestado em outras circunstâncias. De qualquer forma, este é um primeiro momento que nos parece importante para fazer uma apreciação um bocadinho mais geral sobre a matéria. Gostaríamos de dizer que este orçamento da região para 2014 consideramos que vai a reboque do orçamento de Estado, conforme é possível perceber, pelo nível de austeridade e de sacrifícios que está imposto aos madeirenses. Em segundo lugar, parece-nos que o Dr. Jardim e o Dr. Garcês comportam-se nesta matéria, pela análise que fizemos, como verdadeiros cordeiros mansos das políticas nacionais, ou seja, é uma espécie de regedores de uma direita insensata que veio da República. Além disto, e talvez por causa deste comportamento que têm mostrado, parece-nos mais ou menos claro que este orçamento é um orçamento cego, é um orçamento desumano e é um orçamento socialmente irresponsável. E eu passo a explicar porquê. Há um reforço do nível de sacrifícios e de austeridade neste orçamento, num clima em que todos vivemos de grande dificuldade, e há um reforço dessa austeridade para valores absolutamente extraordinários. Nós estamos a falar de um nível de austeridade na ordem dos 769 milhões de euros, ou seja, cerca de 14% do PIB. Isto significa uma austeridade muito superior àquela que se pratica no plano nacional, pelo menos o dobro do que se pratica no plano nacional. Obviamente que nesta austeridade o que marca mais este nível de austeridade é a redução drástica do investimento público, que assume uma particular relevância nestes valores, mas isto quer dizer que esta redução pode querer ser permanente enquanto este Governo Regional lá estiver. Mas há matérias que nos saltam mais à vista e que nos preocupam bastante mais e que levam-nos a dizer que o orçamento é cego, desumano e socialmente irresponsável, que tem a ver com a circunstância destes sacrifícios serem também e sobretudo derramados em cima de quem menos pode. Reparem três exemplos. Há um aumento de impostos e um aumento do IRS decorrente da menor possibilidade que os madeirenses têm de deduzir despesas de alimentação, de educação, de saúde, de habitação, e portanto isto leva a um aumento de impostos. Isto quer dizer que esta escalada no aumento dos impostos que começou em 2011 leva a que hoje cada madeirense pague mais 1.050 euros de IRS que cada açoriano. Isto é um dado muito relevante. Nós estamos a pagar cada madeirense mais 1.050 euros que cada açoriano em termos de impostos. Um outro aspecto tem a ver com a redução de pensões. O Governo Regional retira aos pensionistas e aos reformados 16 milhões de euros para 2014. E um terceiro aspecto é, obviamente, menos salários, ou seja, os salários da administração pública voltam a reduzir-se. Nós estamos a falar de uma redução entre os 12,5% e os 12% para salários a partir de 675 euros. E isto significa, basicamente, que em termos de despesas com pessoal, estamos ao nível de 2006. Recuamos mais de 8 anos nesta questão. Ora, digamos que esta cegueira, conforme dissemos, deste orçamento e a sua injustiça, fica ainda demonstrado se olharmos para a manutenção no orçamento das rendas elevadas da via litoral e da via expresso. Nós não nos podemos calar sobre esta matéria, porque é preciso lembrar que nós estamos a falar delas desde 2007. Nós estamos a referir que não é socialmente justo que a via litoral e a via expresso tenham rendas tão elevadas, ainda por cima que não pagam ou que são desproporcionais ao trabalho que efetuam. Recebem muito mais do que aquilo que dão à sociedade madeirense e é preciso acertar o passo nesta matéria. Esta matéria já foi acordada pelo próprio Governo Regional. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que está a impor um conjunto de medidas e que o Governo usa como argumento para impor um conjunto de medidas, já diz que deve haver uma redução destas rendas, mas para 2014, neste orçamento, continua a manutenção das rendas elevadas. Estão previstos mais 140 milhões de euros para pagar à via expresso e à via litoral. Não houve uma única redução nestas mordomias destas duas entidades. É bom lembrar que os madeirenses já pagaram 901,1 milhões de euros à via litoral e à via expresso. Ainda falta pagar 1.770 milhões de euros à via litoral e à via expresso, e depois que foi assinado o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, enquanto os madeirenses perderam salários, aumentaram impostos, as empresas ficaram no estado em questão, as rendas pagas à via litoral e à via expresso ascenderam a 230 milhões de euros, ou seja, não houve nenhuma redução. E, portanto, nós consideramos que estas são as filhas do regime.
as filhas do regime mantêm as suas mordomias, enquanto os enteados, que são o povo e são as PMEs, continuam a pagar a fatura deste orçamento regional. E gostaria de terminar dizendo que bastaria uma redução de 30% nas rendas a pagar à via litoral e à via expresso, bastaria 30% para impedir que houvesse redução de pensões, redução de salários e aumento de impostos. Porque todos estes dados juntos não chegam a 30 milhões de euros, que é exatamente o que poderia corresponder a uma redução de 30% das rendas à via litoral e à via expresso. E, portanto, parece-nos evidente que este é um orçamento que protege as tais filhas do regime, enquanto o povo e as PMEs pagam a fatura.